Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer um tema que é um tema que eu já pesquisei várias vezes e eu acabei já escrevendo livros sobre o presidente Kennedy. E eu tenho grande interesse na questão do que aconteceu no dia da morte do presidente Kennedy. Por que eu falo isso? Porque agora esse caso voltou à tona com a promessa do ex-presidente Trump de finalmente liberar todos os documentos no caso da sua eleição. Por outro lado, a administração Biden diz que existem documentos que ainda não foram liberados, eles reconhecem isso e eles falam o seguinte: são documentos sensíveis, são documentos que trazem à tona questões quanto a informantes e modus operandi da CIA, ou seja, documentos que não podem ser liberados para o público. O que aconteceu em Dallas? O Lee Harvey Oswald atuou sozinho? Tem toda uma questão quanto aos tiros, quanto à bala mágica citada nas teorias da conspiração. O fato é que nós já tivemos várias e várias investigações oficiais da polícia de Dallas nos anos 60, tem o estabelecimento da chamada Comissão Warren, que trata de fazer várias entrevistas, trata de pegar os arquivos, coletar dados, cria um amplo aparato de documentação para catalogar tudo, e hoje se sabe que a Comissão Warren tem várias brechas. A Comissão Warren acabou tomando decisões também estranhas de descartar testemunhas ou de apenas ficar com algumas questões em torno do Oswald e de se achar suficiente, que as respostas básicas eram boas, do tipo: o Oswald atuou sozinho, é impensável uma conspiração que envolva União Soviética, grupos anti-Castro, máfia, nada disso aconteceu, a CIA não estava envolvida. Só que eu tenho que falar também que, dentre várias outras questões que ocorreram nos anos 70, nós tivemos uma grande queda da credibilidade da CIA, em que aí o público, o eleitor, o americano, ele descobre os podres da agência, descobre como a agência atua e toma também práticas ilegais, imorais. Com isso, nos anos 70, nós tivemos algumas outras comissões que foram feitas para revisitar a questão do assassinato do Kennedy e para ver se a Comissão Warren realmente tinha feito a coisa certa. Inicialmente nós tivemos a Comissão Rockefeller e a Comissão Church. Essas duas comissões trazem à tona alguns outros dados que não tinham sido discutidos na Comissão Warren, mas falam o seguinte: o Lee Harvey Oswald atuou sozinho e eles produzem mais e mais documentos, mais e mais entrevistas, e esses documentos vão sendo escondidos, são documentos que eles não são liberados. Aqui eu preciso abrir um parênteses, porque se você quer uma visão oficial da história do assassinato do Kennedy, tem um livro que se chama Reclaiming History, que é escrito pelo Vincent Bugliosi. Teve grande repercussão, eu tenho uma cópia desse livro. O livro ele vinha com um CD-ROM, com documentos, ele vinha discutindo várias teorias da conspiração e ele tentava, a partir já do título do livro, Reclaiming History, ele tentava direcionar para uma questão de que era fácil demais acreditar nas conspirações, só que quando você fosse olhar os dados, os documentos, não tinha como não perceber que o Oswald atuou sozinho. Era muito centrado esse trabalho do Bugliosi, que foi um grande trabalho, centrado na Comissão Warren e de que eles fizeram tudo certo. O Bugliosi ele não tinha qualquer ideia de tecer críticas até mesmo a questões problemáticas de metodologia da própria Comissão Warren, o que é estranho pensar, porque existe uma literatura, especialmente a partir dos anos 80, que é uma literatura que abre a possibilidade de teoria da conspiração e debate público sobre teorias da conspiração. Tem um outro livro que é On the Trail of Assassins, que foi um livro que o Oliver Stone pegou antes de fazer JFK e, aliás, ele fez JFK, o filme, que teve grande sucesso por conta desse livro. Ele compra os direitos e parcialmente adapta para o cinema. Toda uma investigação do caso do Clay Shaw, em que, pela primeira vez nessa investigação, existe uma consideração de que o Oswald não teria atuado sozinho ou de que ele teria tomado a culpa, até porque a morte do Oswald é uma morte bem estranha, quando o Jack Ruby acaba atacando o Oswald. Então, pela primeira vez existia uma ideia de que o Oswald não teria atuado sozinho, uma investigação quanto a isso.
O livro ele busca articular uma ampla conspiração que envolveria grupos anti-Castro, a própria CIA, agências dos Estados Unidos, por dois fatores: de que o Kennedy queria fechar a CIA e de que o Kennedy era contra a invasão a Cuba. Então isso acabou criando grande descontentamento até mesmo nos Estados Unidos, nas agências federais. Vamos lá. É difícil tratar do assassinato do Kennedy porque nós acabamos lidando com emoções também e com aquela coisa do afastamento histórico, né? De que, poxa, existem tantas e tantas teorias da conspiração, mas desde os anos 70, o americano ele tem uma maior tendência a não acreditar na Comissão Warren, segundo as pesquisas da Gallup. E todo ano tem algum tipo de material que é produzido sobre o assassinato do Kennedy, seja com alguma revelação de alguma matéria, entrevista ou uma especulação sobre teorias da conspiração. E tem várias teorias que envolvem CIA, FBI, presidente Johnson, enfim, o assassinato ele é super problematizado e em várias frentes. Existiu uma conspiração que envolveu a CIA? Essa é uma questão. O que nos leva à importância do intermédio do cinema. No meu outro canal eu sempre digo que o cinema ele pode ser um intermediário excelente para qualquer tipo de debate. Por conta do caso do filme JFK, que coloca ainda mais, né, o espaço para dúvida na cabeça de todo mundo, se não houve uma grande conspiração. Em 1992, o então presidente Bush pai, em nome da transparência, coloca o Arquivo Nacional dos Estados Unidos como o arquivo que deveria organizar e disponibilizar os documentos em torno do assassinato do presidente Kennedy. O Arquivo Nacional faz isso, ele vai liberando ao longo do tempo algumas documentações e aí o historiador ele quer ter acesso aos documentos. O historiador ele tem dois grandes trabalhos em torno do assassinato do presidente Kennedy. O primeiro, das entrevistas, das testemunhas. Então, as pessoas que estavam no dia 22 de novembro de 63 naquela praça, elas foram entrevistadas e existiu realmente uma corrida para descobrir quem era quem. Então, tem vários casos que rendem controvérsia. Por exemplo, a Babushka, que estava lá, que estaria filmando, né, e teria a cópia perfeita do ângulo do momento da morte do Kennedy. Quem era aquela mulher? Os três vagabundos. Um deles seria o E. Howard Hunt, da CIA, por exemplo. Várias outras coisas que foram muito estudadas, debatidas e que abrem espaço para a teoria da conspiração. Em 92 existiu essa ordem do presidente Bush pai e desde então sempre existia uma data que seria a data da liberação total dos arquivos. Inicialmente essa data era outubro de 2017. Eu me lembro muito da expectativa da comunidade acadêmica, porque se existia o trabalho de história oral das entrevistas, por outro lado o historiador ele precisa da documentação. E com a documentação você pode dar suporte a uma teoria ou não. Muitos falam o seguinte: a CIA não iria criar uma prova contra ela, então se existiu algum documento comprometedor, eles teriam justamente queimado essa documentação, destruído. O fato é que nós já descobrimos várias coisas por essa documentação da CIA, de questões que eram rejeitadas pela própria administração federal. Então eu, na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eu fiz o chamado Freedom of Information Act, o FOIA. Qualquer pessoa pode fazer para solicitar documentação, processo extremamente chato, burocrático, mas que dá certo. Então eu fiz em 2012 para ter resultado em 2017, 2018 para usar na minha pesquisa de doutorado, por exemplo. Demora muito tempo, é chato, mas dá para descobrir conteúdo relevante. Eu fiz a minha pesquisa de doutorado com parte dessa documentação que não tinha sido disponibilizada, que foi disponibilizada por conta do meu pedido na época. E anualmente muitas pessoas fazem esses pedidos sobre os arquivos do Kennedy, sempre rejeitados. Primeiro prazo era outubro de 2017 e o Trump, na campanha de 2016, fala: eu quero a verdade sobre o assassinato do Kennedy, eu vou lançar todos os documentos. Depois o Trump ele passa de outubro de 2017 para abril de 2018 o prazo. E aí já coloca uma dúvida, mas espera aí, não era... Por que ele iria adiar mais uma vez? Chega em abril de 2018, o Trump joga o prazo para outubro de 2021.
O que tem nessa documentação? Por que não liberar essa documentação? Recentemente, nos últimos 2 anos, na administração Biden, muitos arquivos foram liberados. Tem mais de 320 mil páginas liberadas. Recentemente descobrimos várias coisas nos documentos de que a CIA, em junho de 62, existia um indício de que ela estaria monitorando o Oswald, por exemplo. Uma questão que você descobre pela documentação. Dentre outras coisas, nas páginas liberadas, um documento bem interessante de que funcionários da CIA não acreditavam que o Oswald teria atuado sozinho e feito tudo sozinho. Coisas que os documentos acabam revelando. A posição da administração Biden é a seguinte: 99% dos documentos foram liberados e esse 1% que falta tem informações que não podem ser lançadas, porque tem nome de informante, tem modus operandi. E agora, com o apoio do Robert Kennedy Jr. ao ex-presidente Trump na campanha, o Trump fala: eu vou lançar esses documentos, vou acabar com essa dúvida que existe. O Trump ele diz inclusive que a CIA, em 2018, implora para ele não lançar os arquivos. E a questão para os historiadores é: o que tem de tão grave nesses documentos? O que esses documentos podem mostrar? Porque a partir do momento que eles não são liberados, ao invés de você diminuir as teorias da conspiração, você aumenta o número de teorias da conspiração e você questiona se a conspiração, na real, não é justamente patrocinar a história da Comissão Warren. Porque na última comissão do Congresso, em 76, essa comissão ela considera fortemente a possibilidade, o relatório sai em 78, né? Ela considera fortemente a possibilidade de que um outro atirador teria atuado naquela praça, que teria um quarto tiro pelo menos. Isso vai sendo muito debatido e um dos membros dessa comissão fala da relação da máfia, que a máfia poderia estar por trás da morte do Kennedy. E aí sim que abre toda uma outra frente da participação da máfia, como a própria máfia de Chicago estava braba com o Kennedy, porque eles deram apoio para o Kennedy nos anos 60, na eleição de 60, e aí depois eles esperavam algumas bondades e facilidades, e na verdade o Bob Kennedy acaba indo atrás dos mafiosos como procurador-geral. Tem tanta coisa que o melhor a se fazer é liberar essa documentação. 63, nós estamos em 2024. Agora o Trump diz: eu vou liberar tudo. E por outro lado, a Kamala Harris, ela nunca se posicionou nessa questão dos documentos do Kennedy, que são os documentos, para a comunidade de historiadores, são os documentos que todo mundo quer ter acesso. Esses documentos secretos, censurados, 3 mil páginas censuradas. 3 mil páginas censuradas, gente, é muita coisa. O que pode ser revelado em 3 mil páginas que a CIA não quer liberar? Não, desculpa, mas não dá para acreditar que é apenas nome de informante. Modus operandi é muito amplo. O que seria o modus operandi? Seria alguma coisa citando que a CIA tinha um amplo interesse no Oswald antes mesmo de 63? Alguma participação da agência? Aquela coisa da fina linha da verdade e da conspiração. O ideal é liberar tudo o mais rápido possível. Como a Kamala Harris faz parte da administração Biden, a administração Biden diz que esses documentos não tem por que serem liberados nesse momento. Mesma coisa que o Trump tinha feito. Será que dá para acreditar que o Trump agora vai liberar mesmo esses documentos? Ele prometeu para o Robert Kennedy Jr. O fato é que ele já teve a chance de fazer isso e não fez. O Biden até libera mais páginas nos últimos 2 anos, mas por que não liberar essas 3 mil páginas censuradas? Essa é a grande pergunta na comunidade de historiadores. Certo, pessoal? Volto em breve com mais vídeos aqui para o canal. Obrigado pelo carinho de todos. Tchau, tchau.